Voltamos. Enfim, acabei de dar o exemplo aqui da atividade que eu propus na escola que eu trabalhava, que foi uma atividade eficiente na produção de sentido histórico, porque ela negociou, de alguma forma, com algo presente. E negociar não é apenas confirmar as expectativas presentes, é tensionar também. Quer dizer, numa comunidade periférica do Rio de Janeiro, onde a grande parte dos alunos ou é praticante ou é criada na atmosfera do cristianismo protestante neopentecostal, que, como nós sabemos, ele alimenta um preconceito muito grande com as religiões de matriz afro-brasileira, essa atividade ela tensionou consensos. E com isso ela produz sentido histórico. E aí, claro, isso serviu como mote para que eu contasse a história do preconceito com as religiões de matriz afro-brasileira, abriu a possibilidade de discutir racismo. Quer dizer, isso tudo não apenas a partir de um conteúdo frio, mas a partir de elementos de presença. Né? Ou seja, o ensino da história escolar não é apenas um voltar-se para o passado, é a negociação constante com elementos de presença, com gatilhos. Poderíamos dar um outro exemplo também. Então, enfim, o ensino de história escolar no norte do Brasil, onde a presença da cultura indígena é muito maior do que no sudeste, por exemplo, há outros elementos, gatilhos de presença. E é claro que o professor historiador, espera-se, que ele tenha a sensibilidade de percepção e, claro, o gesto de epistemológico, de negociando com a historiografia acadêmica, hibridizar, recontextualizar e produzir sentido escolar. Né? Ou seja, o professor aí ele é autor também. A ideia de autoria docente ela é fundamental para esse debate sobre ensino de história. E o nosso querido Daniel Pinha evoca também esse conceito de autoria docente a partir de um grande professor, muito importante para a historiografia brasileira, que é o professor Ilmar Matos, autor daquele que talvez seja um dos grandes clássicos da historiografia brasileira, que é o livro O Tempo Saquarema. E o professor Ilmar Matos também discutiu o ensino em algum momento da sua trajetória acadêmica. Diz o Ilmar Matos, citado pelo Daniel. Essa citação está na página 106. A aula de história como texto é criação individual e coletiva a um só tempo. Criação sempre em curso, que permanentemente renova um objeto de ensino em decorrência de novas leituras, de outras experiências vividas, da chegada de novos alunos, dos encontros acadêmicos e das conversas com os colegas de ofício, do surgimento de novos manuais didáticos, das decisões emanadas das instâncias educacionais e das questões, dos desafios e das expectativas geradas pelo movimento do mundo no qual vivemos, em sua dimensão local ou global. Então, a aula de história aqui é sempre um texto. O texto de história, então, ele não é pegar aqui o livro do Coselli, aqui, que a gente cita tanto, né? O futuro passado. É talvez um dos estudos em história mais maravilhosos que eu já li. Né? É um texto de história, escrito em prosa. Uma aula de história também é um texto. E nesse texto o professor é autor. Então ele vai mobilizar, ele vai se apropriar da historiografia disponível, do livro didático, mas falar vai fazê-lo sempre em constante posição de empoderamento intelectual.
E aí cada professor vai escolher, vai fazer as suas escolhas, né? Então, e é por isso que o texto do Daniel é muito cuidadoso em não prescrever um método de aula. Quem somos nós, né? Quem é o Daniel? Quem sou eu para tentar ensinar o colega que está lá na ponta do processo como que ele deve dar aula? Um debate muito bom proposto pelo Daniel e que explica um pouco o texto dele nessa aula é um debate de natureza teórica. Quando ele vai falar no elogio ao anacronismo, a partir da Nicole Loraux, e do método prudentemente regressivo, a partir do Mark Bloch, com o objetivo de chamar a nossa atenção para a inevitável presença do presente no espaço do ensino de história escolar. Quer dizer, se a historiografia científica, forjada nos quadros do historicismo, tentou anular esse presente, se conseguiu ou não, debate para mais de metro. Alguns historiadores são mais crentes e outros mais céticos com a possibilidade do método histórico historicista de anular o presente, o lugar da enunciação historiográfica. Mas o objetivo do método é esse. E é por isso que o anacronismo é definido como pecado capital dos historiadores. O ensino da história escolar, ele assume o presente como categoria fundamental, tanto para a sua pretensão de estimular valores de cidadania, onde? No próprio presente, como na sua pretensão em utilizar o conhecimento histórico como orientador temporal. Nas duas utilidades que historicamente o ensino da história escolar tomou para si, o presente aí é categoria fundamental. Fundamental. Então esse é o valor do texto do Daniel Pinha. Chamar teoricamente nossa atenção para isso. Agora, como que isso será usado em sala de aula? Aí, colega professor, é com o senhor e com a senhora, especialistas e muito mais competentes nisso que nós. Mais uma citação do Daniel Pinha. O jogo entre a presença e a fuga do tempo presente encerram um procedimento crítico que abre ao professor a possibilidade de lidar com as idiosincrasias da cultura histórica no mundo contemporâneo, marcada, entre outras características, por traços de presentismo na forma de as sociedades lidarem com a experiência do tempo, esvaziamento do lugar da história como área do conhecimento capaz de projetar futuros estáveis e, ao mesmo tempo, notável interesse social pelo passado e multiplicação das formas de circulação dele em diferentes meios. Ou seja, o fato de o passado, na nossa atmosfera cultural de presença, está constantemente circulando pelos mais diversos meios, na indústria cultural, no próprio debate político, é tema para a aula de história no ensino escolar. Que de forma alguma se resume a falar sobre o passado. Quer dizer, o próprio historiador, o próprio professor historiador atuante no ensino escolar tem à sua disposição uma série de produtos da indústria cultural e do próprio debate político para legitimar a sua própria ação, mostrando para aquele público que a priori não está convencido, isso é muito interessante, o público escolar a priori não está convencido, o universitário também não, mas aí é um outro debate. O público escolar a priori não está convencido. Para além de ensinar a dinâmica de eventos humanos do passado,
o professor de história precisa negociar isso, né? Por que tem que saber, né? E aí é muito comum a pergunta das crianças, por quê? Por que eu tenho que estudar história? Por que eu tenho que estudar gente morta, fatos mortos? E a atmosfera de presença pode ser um bom mote para que o professor historiador atuante no ensino escolar mostre que esses passados de mortos não tem nada, né? Eles estão o tempo inteiro invadindo o nosso amplo presente. E aí o Daniel continuando. Ou seja, a história ensinada contém em sua essência a dimensão política que considera o conhecimento histórico produzido e mediado por pesquisadores e professores como conhecimento passível de ser universalizado aos mais diversos tipos de leitores, inscritos no registro escolar e tendo em vista um horizonte comum de formação. Compreende-se deste modo a história ensinada como parte de um processo mais amplo na formação dos sujeitos, em que os professores de história assumem um compromisso com o presente e uma responsabilidade política diante do público para o qual se direciona a tarefa formadora. Bom trecho, bom parágrafo esse. Está na página 108. Ou seja, se a historiografia científica, quando a gente fala em historiografia científica, estamos falando da história como campo do conhecimento autônomo, que é uma invenção moderna. E um marco para essa invenção costuma ser a Alemanha, enfim, que não era ainda a Alemanha, o espaço acadêmico germânico e a partir da ação de Leopold Ranke, fundador da primeira cátedra universitária de história. Ou seja, até Ranke, na Universidade de Berlim, ninguém ia para a escola ou para a universidade estudar história. Pô, então ninguém estudava história? Não. Né? A rigor, estuda-se história no mundo ocidental desde os gregos. Mas o estudo da história, até o século XIX, era tutelado a outras áreas. A filosofia, a retórica, aos estudos jurídicos. O que o ato fundador de Ranke faz é conferir autonomia a esse campo de estudos, a esse campo de interesses epistêmicos. Não à toa, se a gente for pegar o tratado de fundação da disciplina, que é o texto do Ranke, sobre o conceito universal de história, que é um texto de 1831, trabalho muito com os alunos do primeiro período, esse texto, o Ranke está ali o tempo inteiro preocupado em afirmar a especificidade do campo. Mais do que afirmar, ele está o tempo inteiro preocupado em legitimar esse campo. Porque era um momento onde esse campo precisava de legitimidade institucional. E quem conhece um pouquinho a universidade por dentro, sabe como que é um espaço de muita competição, muita de disputas por espaço. Então, o esforço político e epistêmico do Leopold Ranke naquela altura era justificar a existência da história, da historiografia, como um campo autônomo do conhecimento. E aí no texto dele ele está muito preocupado com isso, especialmente em afirmar a independência da história em relação à filosofia. Olha, a história não é filosofia. O historiador não é o filósofo, pois o filósofo procede dedutivamente. Ele imagina um sentido para a história e aplica esse sentido no plano dos fenômenos, o que para o Ranke era um erro. Já o historiador agiria indutivamente. Ele vai para os fenômenos, faz pesquisa de arquivo e a partir disso ele teoriza.
Né? Então o ranking ali está preocupado em afirmar superioridade desse conhecimento. A construção do ensino escolar é regida por uma outra lógica. Claro que ela bebe muito nessas pretensões cientificistas da historiografia disciplinar historicista, mas ela é regida por uma outra lógica. Ela vai, por exemplo, durante todo o século XIX, está muito pautada pelos debates a respeito da identidade nacional. Então, o ensino da história seria útil de ser universalizado, ampliado para conjuntos mais alargados da população, porque a partir do ensino da história seria possível fomentar a identidade nacional. A partir da segunda metade do século XX, nós temos outra ideia de cidadania, né? Por exemplo, o ensino de história no Brasil, a partir dos anos 90, 2000, ele vai ser muito marcado pelo projeto também político daquilo que eu costumo chamar de empoderamento retroativo de sujeitos historicamente subalternizados. Então, por exemplo, a atuação dos negros como sujeitos históricos, das mulheres, dos indígenas, mais recentemente da comunidade LGBT, passa a ser uma agenda para a historiografia pautar essa atuação protagonista. Passa a ser objeto da historiografia representar esses atores não apenas como vítimas, mas sim como sujeitos históricos também. É uma agenda política, marcada por uma demanda presente, tal como era no século XIX. Então, mesmo que a ciência historicista tente esconder o aspecto de presença, ele sempre está presente. Por isso que a historiografia é sempre anacrônica, em algum sentido. Mas no ensino de história, não há nenhum constrangimento, ou não há maiores constrangimentos com esses elementos de presença. Porque o próprio ensino de história se configura como campo específico, ou seja, a ideia de que a história deve ser ensinada para o amplo conjunto da população, a partir da ideia de sua relevância para o tempo presente. A sua relevância política mesmo. Né? A ideia de que, para eu ser um cidadão melhor, eu preciso estudar a história. O estudo da história aí se torna tanto um direito como um dever. Para eu entender o meu tempo presente, eu precisaria estudar a história. São argumentos que o ensino escolar de história mobiliza desde o século XIX, e aí os argumentos, o conteúdo dos argumentos vão se modificando, e o Daniel trata disso também no texto dele, para se legitimar. Sempre a partir da ideia de relevância para o tempo presente. Daí esse argumento que o Daniel evoca, que eu acho muito bom, é o ensino de história como prática de engajamento. De um engajamento político. Não necessariamente partidário. Se fosse também, não tem o menor problema a priori, claro. Mas o ensino de história é sempre um conhecimento engajado. Porque ele sempre está negociando com projetos epistêmicos e políticos. Já que todo projeto epistêmico é também político, já sabemos disso, caros ao tempo presente. Outra citação do Daniel, falando sobre o público para o ensino escolar de história. Quando esse público se amplia para além dos pares acadêmicos, daqueles que se dedicam à escrita da história pelo interesse no desenvolvimento dessa área de conhecimento, a história se torna mais permeável em função das demandas de seus múltiplos leitores, ainda que a modalidade estritamente acadêmica queira a distância.
Mesmo que neste primeiro momento, nos 800, estes leitores pertençam ao grupo bastante restrito da sociedade, a própria transformação da história em matéria ensinável já altera seu estatuto, em função das diferentes necessidades de seu público ouvinte e leitor, ainda que sob mediação e intervenção mais imediata do Estado, ordenador dos programas curriculares da área. Em suma, uma história que, à disposição do público que a apreende, acadêmico escolar, carrega em seu âmago as marcas de uma relação tensa com o tempo presente e com a presença da vida política. Exatamente, né? Quer dizer, mesmo no espaço acadêmico, ainda que um certo rigor cientificista, historicista, hoje meio cafona, esse rigor científico, né, hoje meio démodé, ainda que esse rigor tente anular a presença, a partir do método, a partir da pesquisa, o presente como tensionamento político sempre se faz presente, né? E a historiografia escolar lida melhor com isso. Lida melhor com isso porque reconhece essa presença sem maiores constrangimentos. E é aí que o Daniel Pinha, que tem uma atuação muito importante no Prof. História, apresento a todos os colegas que estão atuando no ensino básico, tanto na rede privada como na rede pública, o Prof. História, que é um programa de pós-graduação em ensino de história, que vem crescendo demais, vem dando muito bons, que vem dando resultados muito bons. O que o Daniel e os autores interessados nessa área estão tentando defender, na minha percepção, estão conseguindo fazê-lo, é a especificidade de um debate teórico e epistêmico para o ensino da história escolar. Porque a atividade guarda suas especificidades. Uma delas é lidar sem maiores constrangimentos com essa relação tensa com o tempo presente e com a presença da vida política, nas palavras do próprio Daniel. Página 125. Se a historiografia escolar suprir carências de orientação no mundo, parece redobrado o desafio de pensá-la nos termos deste debate atual do presente alargado, futuro encoberto e um arsenal de possibilidades abertas pela oficina da história, de experiência e conhecimento sobre o passado. Em outras palavras, é possível pensar em preenchimento da carência de orientação para além dos termos da concepção moderna de história? Eis um ponto que mereceria espaço e fôlego maior do que este de que dispomos aqui. Daniel aqui ele termina o seu texto com uma provocação, né? Se o ensino escolar de história, historicamente, se legitima também a partir da ideia de que estudar história é importante para a orientação no tempo. Ou seja, eu estudo história a partir de um tempo presente para entender como as coisas se tornaram como são. Ao rigor, a formulação dessa ideia de utilidade histórica é uma formulação moderna. Ela é tributária do conceito moderno de história. É tributária da cultura histórica moderna. É tributária daquela linhazinha do tempo, da qual eu falei há pouco. Tempo linear com a sua setinha. O que o Daniel acaba com essa provocação é, olha, nessa nossa atmosfera histórica, marcada pelo presente alargado, essa concepção de tempo linear e progressiva não se sustenta mais.
Seria possível, então, reinventar a ideia de orientação histórica a partir de outros critérios que não sejam os da cronotopia modernista, já muito estreita entre nós? Seria possível formular essa ideia de orientação histórica em outros termos? O Daniel não apresenta resposta para isso. E eu convido cada um de vocês a pensar nessa provocação. Certo? Vencemos a primeira parte da aula. Já voltamos para a segunda parte da aula, onde a gente vai discutir a ideia de história imediata e de engajamento dos historiadores profissionais no debate público com o texto desse que vos fala. Até mais, gente.